Fala galera, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Então vamos começar! Pessoal, na aula de hoje então a gente vai corrigir os exercícios que eu tinha proposto para vocês na última aula, certo? Então vamos começar lá pelo número 1. Considere o número 643.018 e responda: qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Antes da gente começar a resolver, vamos relembrar. Quero que vocês acompanhem comigo aqui, ó, a nossa tabelinha de valores, tá? Que na minha tabelinha de valores eu tenho quem? As ordens e as classes. Devemos lembrar o seguinte, que cada ordem representa um algarismo. E a cada 3 algarismos eu tenho uma classe, certo? Então a letra A diz o seguinte: qual o nome da classe que pertence ao algarismo 4? Então se eu quero saber a classe que meu algarismo está, eu preciso dispor os meus números na tabela de valores. Sempre da direita para a esquerda. Então vamos começar aqui, ó. Na primeira ordem a gente tem o algarismo 8. Na segunda a gente vai ter o algarismo. Na terceira a gente vai ter o algarismo 0. Na quarta o algarismo 3. Na quinta o algarismo 4. E na sexta o algarismo 6. Então se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, o nosso algarismo número 4, ele ficou na quinta ordem. E a quinta ordem ela está na segunda classe, que é a classe dos milhares. Então a nossa resposta aqui em cima, ó, classe dos milhares. Beleza? Letra B. Qual o algarismo que ocupa a ordem da dezena? Como a gente já dispôs nossos valores ali, a gente deve lembrar o seguinte, que a dezena ela corresponde à segunda ordem. Então se a gente vier aqui na segunda ordem, a gente encontrou quem? Encontrou o algarismo número 1. Então nossa resposta vai ser o algarismo 1. Agora é o seguinte, letra C. Ele fala assim: quantas unidades vale o algarismo número 3? Vamos observar o seguinte, que o algarismo número 3, ele está lá na quarta ordem. Para eu saber quanto ele vai valer em unidades, basta eu completar de zeros. Quer ver? Ó, vou dar um exemplo aqui. Vou apagar nossos valores e vou deixar só o número 3. Se ele está lá na classe dos milhares, a gente sabe então que ele é vezes 1000. Se eu tenho 3 vezes 1000, então a gente vai ter 3000. Ou vocês vêm completando até chegar na primeira ordem, que representa a ordem das unidades. Então se vocês perceberem lá, 3 unidades de milhar é a mesma coisa que 3000 unidades. Exercício número 2. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima que o Brasil tenha, em 2017, todo esse número aí de habitantes. Escreva por extenso esse valor. Então vamos lá, pessoal. Ele está falando para a gente esse número grande aqui, ó. Para ficar mais fácil para a gente escrever por extenso, vamos dispor ele na nossa tabelinha de valores, organizada por classes, que é por ela que a gente sabe como escrever nossos números por extensos. Então vamos lá. Sabemos que as classes, eu tenho que colocar 3 algarismos dentro de cada classe. Então aqui, sempre da direita para a esquerda também. Então 0, 0, 0. Na classe dos milhares entra o 700. E lá na classe dos milhões entra o 207. Agora sim, ó. Então agora a gente já pode escrever nossa resposta por extenso. Que a gente viu o quê? Que o 207 ele ficou na classe dos milhões. Então a gente escreve lá, ó, 207 milhões. E vamos ver na segunda classe. Na segunda classe temos os 700. Então 700 mil, porque a segunda classe representa a classe dos milhares. E na primeira classe não temos nenhuma unidade. Então não precisa a gente escrever nada. Então nossa resposta final ficou da seguinte forma. Ficou 207 milhões e 700 mil.
Exercício número 3. Dado esse valor, indique quantas unidades representam o algarismo 7 que está à esquerda do 4. Então vamos contar aqui, ó, quantos algarismos a gente tem para poder pôr na ordem certinha da nossa tabela de valores. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o algarismo 7, ele está na 7ª ordem. Lembra que para vocês eu falei o seguinte: para eu saber quantas unidades ele tem, basta eu ir completando de zeros até chegar na 1ª ordem. Então vejam aqui, ó. Então que eu tenho o seguinte: o número 7 na 7ª ordem, ele está na classe dos milhões. Então, primeira unidade de milhão. Então eu tenho que esse algarismo 7, que está à esquerda do número 4, ele representa para a gente, na nossa resposta, 7 milhões de unidades. Tá? Então, a nossa primeira resposta, 7 milhões de unidades. Segunda, vamos apagar aqui, ó, porque agora ele vai mudar o nosso algarismo. Agora ele está se referindo ao algarismo 7 que está à esquerda do 2. Então, como a gente já pode ver ali, ó, ele está na 2ª ordem. Então, eu vou completar apenas de 1 zero na 1ª ordem das unidades. Então, a gente sabe o quê? Que o 7 à esquerda do 2, a nossa resposta vai ser 70 unidades. Exercício número 4. Coloque os números abaixo na tabela de valores, diga a quantidade de ordens a qual classe esse número pertence e escreva por extenso cada um deles. Como vocês podem observar, eu já fiz a disposição de todos os valores aqui na nossa tabelinha. Então vamos lá na letra A. O valor que a gente tem na letra A corresponde ao seguinte: a 5 ordens e 2 classes. Então agora vamos fazer a escrita dele por extenso. Se ele parou lá na 2ª classe, a gente sabe que ele está na classe dos milhares. Então eu tenho 13.654. Vamos para a letra B. Sabemos que o nosso número na letra B tem 6 ordens. Também vai ter 2 classes. E a escrita desse número vai ficar da seguinte forma. Ele vai ficar lá, ó, percebam comigo. Se ele está de novo na classe dos milhares, então eu tenho 834.567. Vamos ver o nosso letra C, nosso valor da letra C. Agora mudou um pouquinho, ó. Veja, ele tem 8 ordens. Se ele está na 8ª ordem, isso corresponde que ele tem a 3 classes. E a escrita desse número, agora por estar na 3ª classe, classe dos milhões, eu vou ter lá 39.257.321. Agora vamos para o último exemplo, que é a letra D. Letra D, observamos que ele tem 6 ordens, 2 classes, então classe dos milhares. Então a escrita do nosso número vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter lá 654.890. Exercício número 5. Compõe os números abaixo. Letra A. 7 centenas de milhar, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. Então, para ficar mais fácil o nosso entendimento, vamos traduzir o que ele está dizendo. Que é 7 vezes a centena de milhar, mais 2 vezes uma dezena, mais 5 unidades. Se eu juntar tudo isso, compondo o meu número agora, então eu tenho 700.025. Letra B. Vamos também compor, vamos traduzir o que ele está dizendo para a gente, que é
5 unidades de milhão, então 5 vezes 1 milhão, mais 4 centenas de milhar, então mais 4 vezes 100 mil, e por último, mais 6 unidades. Então, compondo todo esse nosso valor aí, a gente vai ter o seguinte: 5.400.006 unidades. Letra C. A gente tem a seguinte opção: 8 centenas de milhão. O que isso quer dizer? Quer dizer 8 vezes 100 milhões. Daí logo após ele fala assim: 5 dezenas de milhar. Então mais 5 vezes o 10 mil, mais 9 unidades de milhar. Então mais 9 vezes 1000, mais 4 dezenas. Então mais 4 vezes 10 e por último mais 4 unidades. Então, traduzindo todo esse número, fazendo o agrupamento de tudo, a gente vai ter o seguinte: 800 milhões 59.044. Observe os números em destaque e coloque o seu antecessor e seu sucessor. Sabemos que antecessor vem antes, ou seja, menos 1. Sucessor vem depois, mais 1. Então vamos observar nosso primeiro exercício. Letra A, 43.567. Se eu quero o antecessor, basta eu tirar 1 desse número. Então, 43.566. Se eu quero o sucessor, basta eu somar 1. Então, 43.568. Letra B. Eu tenho o número 321. O antecessor é menos 1. Então, 320. Sucessor é mais 1. Então, 322. Letra C. Temos lá 385.647. Então, vamos tirar 1 para ter o antecessor. Então, eu vou ter 385.646. Agora, eu quero o sucessor. Então, eu vou somar 1. Então, 385.648, pois eu precisei somar 1. Letra D. Na letra D temos 9.864.536. Então, antecessor, vamos retirar 1. Então, eu vou ter 9.864.535. Agora eu quero o sucessor, então eu vou somar 1. Então, 9.864.537. Exercício número 7. Escreva em ordem crescente os números naturais de 2 algarismos distintos, diferentes, sem repetir, que podem ser formados com os algarismos 2, 3, 4 e 5. Então a palavrinha distintos é muito importante para a gente. Isso está dizendo que eu não posso repetir números. Então um método bem fácil aqui para a gente já escrever esses números e eles já ficarem em ordem crescente, basta a gente começar pelo primeiro, pelo 2, e agrupar ele com o restante dos números. Ou seja, o primeiro número que eu tenho vai ser agrupar o 2 com o 3, logo em sequência o 2 com o 4 e depois o 2 com o 5. O algarismo 2 eu não posso juntar ele com mais ninguém, então eu vou pular para o 3 e vou fazer o mesmo processo. Então o 3 eu vou juntar com o 2, o 3 eu vou juntar com o 4 e o 3 eu vou juntar com o 5. Feito isso, vamos repetir o processo com o número 4. Então, 4 com o 2, 4 com o 3 e o 4 com o 5. E, por fim, vamos fazer o mesmo processo com o algarismo número 5. Então, 5 com o 2, 5 com o 3 e o 5 com o 4. Vocês perceberam como foi fácil?
nossos algarismos já ficaram em ordem crescente. E os algarismos que a gente encontrou foi 23, 24, 25, 32, 34, 35, 42, 43, 45, 52, 53 e 54. Exercício 8. Represente os números em uma reta numérica. Então, de primeiro momento, a gente precisa observar o seguinte: qual é o nosso menor número e qual é o nosso maior número, para que a gente tenha uma noção do tamanho que tem que ser feita essa nossa reta numérica. Então, observando nossos algarismos, o nosso menor valor é o 9 e o maior valor é o 87. Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu construí minha reta numérica começando no 0 e terminando no 100. Agora eu vou começar a distribuir meus números do menor para o maior. Então, pertinho do 0 aqui, ó, vou colocar o algarismo 9. Um pouco depois do 9, já aparece quem? Já aparece o algarismo 12. Na sequência do 12, um pouquinho mais para frente do 12, a gente pode colocar o algarismo 22, o número 22. Passando o 22 um pouco, a gente pode anotar o algarismo 34. Depois do 34, a gente vai observar, passa um pouquinho do 34, a gente acha o 47. Logo na sequência do 47, já temos o 54. Vocês podem ver que eu estou colocando os números que estão próximos numa distância mais próxima. Os números que são um pouquinho mais distantes eu deixo um espaçozinho, porque é só uma representação, né? Se fosse para fazer certinho, eu teria que construir em escala, colocar cada centímetro valendo meio ou 1 centímetro para 1 centímetro. Então esse exercício era para a gente fazer apenas uma representação. Então, continuando lá, logo após o 54 a gente já tem o 65 e, por fim, o nosso algarismo 87, que ele está quase lá perto do 100. Quero agradecer, pessoal, por ter assistido esse vídeo e até a próxima.